acho que você acompanha junto comigo, né? Quando o pessoal fala de blockchain, tokenização, muito se fala, mas a gente vê muito pouco Sim, casos de uso na prática. sim. Então, a Parfin, ela já tinha, era que a empresa que já tinha mais ali, em alguns casos, já desenvolvido e participando de grandes projetos. Uhum. Então, a gente fez esse investimento com eles para que a gente pudesse desenvolver a nossa própria infraestrutura do Nuclea Chain. Sim. O que eu ouço sobre tokenização, assim, pensando no público amplo, Sim. muita gente já ouviu falar, já ouviu os termos, tokenização, blockchain, mas na prática não sabe muito bem o que é isso. Não sabe. Qual que é a Contratos diferença? inteligentes, né? Acho que eles usam muito os termos. A tokenização, assim, o que a gente vê dentro da Núclea, né? Como é que a gente vê a tokenização? É uma tecnologia que ela pode, inclusive, disruptar aquilo que a gente faz hoje, Sim. né? Eu acho que é uma forma da gente digitalizar tudo aquilo que a gente faz, né? Colocar, além de você, quando a gente fala tokenizar o ativo, né? Eu não sei o quanto a gente consegue explicar isso de uma forma simples, mas basicamente é colocar aquele ativo dentro de uma rede onde você tem lá as condições que são programáveis. E a gente consegue adicionar dados e outras informações numa rede que ela é muito mais fácil da gente integrar com outras soluções, seja de dados, seja de fraudes. E eu acho que a grande beleza dessa nova tecnologia é a gente fazer com que as integrações sejam mais rápidas e que no final, que é a grande promessa, que a gente tenha mais transparência em todo o processo, a gente tenha mais garantia, porque garante a unicidade, aquele ativo existe, ele é único, e obviamente quando a gente, principalmente naqueles processos onde ainda não tem tanta tecnologia envolvida, a gente tem um ganho muito grande em termos de custo. Né? E aonde a Núclea está entrando com a Nuclea Chain, na tokenização, nesse momento, é no mérito das duplicatas. Hoje a gente já tem um volume de tokenização, a gente também tem uma parceria com a Anfai, né? E a gente hoje, a gente tokeniza 500 milhões, a gente já tokenizou 500 milhões de duplicatas. O número que eu tinha era 300 milhões. Pois já aumentou. 500 milhões de reais, aí chegando em mais de 50 mil contratos. Mas calma, não vamos dar spoiler. Tá bom. Então, vamos já começar a falar de blockchain, de tokenização, mas vamos começar então pelo contexto regulatório, que eu sei que é uma outra das suas atribuições, do seu trabalho. Eu li um artigo que você escreveu, muito bem escrito, por sinal, que fala sobre a importância da regulação. Aí você citou um estudo da Boston Consulting Group, que fala que é um mercado com potencial de chegar a 16 trilhões de dólares em 2030. É isso. E fala um pouquinho mais, quais pilares vão compor os 16 trilhões? Olha, esse número, inclusive, Ricardo, assim, o potencial ele é gigante, né? Eu acho que a gente ainda tem algumas barreiras a vencer, porque assim, a gente pode tokenizar basicamente tudo que a gente faz hoje tem possibilidade de tokenizar, né? Por que a gente não atinge isso? Por que a gente não avança mais rápido do que a gente gostaria? Eu acho que a gente ainda tem algumas inseguranças jurídicas, não porque eu acho que precisa estar mais claro, né? Eu acho que a grande beleza, mas também o grande desafio dos ativos tokenizados é que ele tem uma natureza camaleônica. Ele pode começar como uma garantia de crédito e no final ele pode terminar como valor mobiliário. E hoje, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem 2 autarquias que, se ele é ativo financeiro, é regulado pelo Banco Central, se ele é um ativo imobiliário, ele é pela CVM. Certo. Quando esse ativo se transforma no meio do caminho, sempre... Quem que cuida, né? Quem que cuida sobre qual autarquia a gente está falando. Então, eu acho que a gente tem muita discussão ainda a ser feita, de algumas inseguranças jurídicas mesmo que a gente precisa vencer, o mercado precisa se sentir seguro para poder utilizar. Eu acho que os reguladores avançaram bastante, eles estão muito abertos a discutir isso, o Banco Central é muito aberto a discutir, todos eles, tá? A CVM também, mas eu acho que a gente ainda falta mais divulgação, muito mais as empresas e quem usa essa tecnologia precisa se sentir mais seguro para que a gente deslanche aí na parte tecnológica. Entendi. Bom, mas tem a resolução 88 da CVM, que é aqui do crowdfunding, não é? Isso. Que já meio que toca na questão da tokenização. E pelo que eu vi, desde que saiu a CVM 88,
o volume de tokenização multiplicou por 14 vezes. Isso. Ela substituiu, na verdade, a CVM 588, né, que possibilitou, principalmente as pequenas empresas, a captarem através dessa plataforma de ativos digitais. Super importante. Veio a CVM 88, acho que trouxe um pouco mais critério, mas a gente ainda tem limitação no tamanho das empresas, né, que pode, acho que está limitado ali a 15 milhões. Então, é muito focado, eu acho que impulsionou as pequenas e médias empresas a poderem captar por essas plataformas de ativos digitais, mas a gente agora precisa avançar, né, para empresas maiores também que façam adesão a essa captação pela tokenização. Eu acho que a gente está caminhando para isso, mas foi importante, eu acho que é uma alternativa importante para o mercado de pequenas e médias empresas. E falando em pequenas e médias empresas, tem a Before, que é uma empresa que inclusive eu já trouxe para cá, já conversei com a Patrícia, a CEO, com o Rodrigo, que é o presidente do conselho, e que está relacionado com vocês também, né? Ela é uma das nossas investidas. Eu acho que é o regime fácil lá. Que é o regime fácil. Que o número é maior, acho que agora é 300 milhões, não é o faturamento? Isso. E ela também abre para renda fixa, né? Então, assim, porque eu acho que a gente ainda tem uma longa jornada, né? Como mercado de renda variável, ela ainda não é acessível para todos os mercados, né? Então, eu acho que a Fácil, ela veio ajudar muito nesse processo, né?